Olá, crianças, bem-vindas a mais um Ministério Infantil Conectado. Lá no Salmo 92, versículo 1, o salmista diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aqui ele está expressando toda a sua alegria em louvar ao Senhor. E com essa mesma alegria que o salmista tinha, nós vamos louvar o Senhor nessa hora. Antes da gente começar a cantar, eu quero ver todo mundo de pé para a gente louvar ao Senhor. E a primeira música que nós vamos cantar vai ser qual, Karina? O coração do menino e da menina. Isso aí, vamos lá. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. A próxima canção vai ser qual, Karina? Assim vou louvar. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. De novo. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Agora nós vamos meditar muito legal com a tia Débora. Tchau, crianças! Olá, crianças, tudo bom com vocês? Então, na lição de hoje, continuaremos aprendendo mais um pouco sobre a vinda de Jesus aqui na Terra. E iremos falar agora sobre a tentação de Jesus no deserto. Mas, tia Débora, o que é tentação? Então, para quem não sabe, tentação é uma coisa que aparenta ser muito boa, muito legal, só que na verdade é uma coisa muito ruim e uma coisa que é proibida. Por exemplo, Adão e Eva foram tentados pelo diabo a comerem o fruto proibido. Deus tinha falado que eles não poderiam comer daquele fruto. Eles poderiam comer de todos os outros frutos do jardim, menos daquele. Mas o diabo tentou Adão e Eva a comerem aqueles frutos e eles cederam a essa tentação. Isso que é a tentação. Na lição anterior, nós vimos que Jesus foi batizado por João Batista.
E logo depois que ele foi batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E lá ele ficou não só um, não só dois, não só 3 dias, mas 40 dias em jejum, sem comer e nem beber nada. Jesus ficou lá conversando com Deus, orando a Deus, e logo depois que passaram esses 40 dias, o diabo chegou para tentar Jesus. O trabalho do diabo era convencer Jesus a fazer algo errado, algo que era proibido, algo que não pode fazer. E a primeira tentação do diabo foi a fome. Jesus tinha passado 40 dias sem comer nada, sem beber nada. E o diabo sabia que Jesus ia estar com fome. Então a primeira coisa que ele fez foi tentar Jesus com a fome. Vamos ler nos versículos 2 e 3 do capítulo 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformassem em pães. O diabo estava duvidando que Jesus era filho de Deus, falando: se você é mesmo filho de Deus, então transforma essas pedras aqui em pães para você comer. Então Jesus lhe responde uma coisa. Vamos ver a resposta de Jesus, hein? Tá no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus ficou naquele deserto por 40 dias e não teve fome, porque ele estava lá com Deus, estava se alimentando da palavra de Deus, conversando com Deus. Deus estava dando sustento para ele. E agora nós vemos também, ele citou aqui que está escrito lá em Deuteronômio. Vamos voltar lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 8:3 está escrito. Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essa passagem está falando sobre o maná, né, no deserto, que a gente estudou do povo que foi liberto do Egito por Moisés. Eles passaram 40 anos no deserto e se alimentaram do maná, que era aquele pãozinho que Deus mandava para ele. Então, Jesus ele citou essa passagem aqui, que não só de pão viverá o homem, mas tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Bem, aí o diabo não desistiu não, ele continuou tentando Jesus. E a segunda tentação, no versículo 5 e 6 que está escrito: então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, colocou-o sob o pináculo do templo. O pináculo era um lugar bem alto lá no templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então o diabo ainda duvidou de novo, falando: mas se você é filho de Deus, se joga daqui de cima. E ele ainda citou um versículo bíblico. Vocês podem não saber, mas o diabo ele conhece muito bem a Bíblia, ele sabe da Bíblia. Ele apenas não segue o que está escrito, mas ele conhece. E ele falou desse jeito, né, que os anjos iam guardar Jesus, os anjos iam proteger Jesus, né? Deus ia proteger ele se ele se jogasse lá de cima. Então Jesus respondeu. Vamos ver a resposta de Jesus para isso. No versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus respondeu o diabo com também outra passagem, né, bíblica, falando que não é para tentar o Senhor teu Deus.
E o diabo estava fazendo isso, falando que se ele fosse filho de Deus, Deus ia o salvar se ele se jogasse dele de cima. Olha só, coisa ruim, não é? Então, a terceira tentação. O diabo tentou Jesus de novo, não queria desistir não. Levou Jesus até um monte muito alto. Vamos ler aqui no versículo 8 e 9. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha só o que o diabo falou. O diabo levou Jesus a um monte bem alto, onde ele podia ver tudo, todos os reinos, todas as riquezas do mundo, tudo, e falou que dava isso tudo para Jesus se Jesus o adorasse. Olha só, coisa ruim, não é? Pode até, a tentação pode parecer grandiosa, né? Porque vai dar tudo para Jesus, mas adorar o diabo? E olha só o que Jesus respondeu. No versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então Jesus respondeu com outra passagem bíblica falando que ele só adoraria a Deus. Nós só devemos adorar a Deus. Não devemos adorar mais ninguém, apenas a Deus. Então, que absurdo, né? O diabo falando isso para Jesus. Mas Jesus não se deixou levar e ele não caiu na tentação do diabo. Depois disso, o diabo tentou Jesus várias vezes, tentou de diversas formas, com todas as tentações desse mundo. E com isso, depois deixou o diabo. E os anjos vieram e serviram a Jesus depois que o diabo foi embora. Então, crianças, com esse ensino e com essa lição, nós vimos que a tentação pode ter uma aparência boa. Pode ser simplesmente, você tá lá com o seu papai e a mamãe, e eles deixam uma caixa cheia de doces, chocolates em cima da mesa e falam, bem assim, na sua frente, bem assim, eu vou ali rapidinho, posso demorar um pouquinho, e nós só vamos comer esse chocolate, esses doces depois que eu voltar. Então você fica lá olhando, desejando aqueles doces, desejando aqueles chocolates, mas você não vai comer eles, porque você ia desobedecendo aos seus pais. É uma coisa errada desobedecer. Então você está sendo tentado a comer aqueles doces, mas você não vai cair na tentação, você não vai comer esses doces, porque é errado. Então é isso que Jesus nos ensina. Isso é errado também. Ele foi tentado e não pecou mesmo assim. Muitas vezes também nós podemos ser tentados pelos nossos amigos, isso, pelos nossos amigos, eles falarem bem assim, faz aquilo lá, não é errado não, faz isso, você fazer alguma coisa que pode te deixar como descolado ou como legal, mas que você sabe que aquela coisa não é a certa a se fazer. Então a gente tem que ter muito cuidado e estar sempre nos aproximando de Deus, sempre conversando com Ele e nos apegando a Ele, a Sua palavra, para aprendermos sempre mais a como lidar com as coisas ao nosso redor, como lidar com os nossos amigos e não cair nessas tentações do mundo. Bem, agora vamos para o versículo que é para decorar, não é? Tilete falou na lição passada que tem um versículo que era para vocês gravarem o versículo, falando o versículo. Tá em Marcos, capítulo 1, o versículo é o 15. Diz assim, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aí no finalzinho, arrependei-vos e crede no evangelho. Mas que é arrepender, tia Débora? Arrepender é você fazer algo de errado, por exemplo, você faz algo de errado e você depois percebe, uau, isso estava errado, você se arrepende, pede desculpa por aquilo que você fez, entende? E se arrepender para Deus, pedir perdão a Deus por aquilo. E crer no evangelho é você acreditar em Jesus, acreditar que Ele morreu por você, pelos seus pecados, que Ele te salvou,
acreditar na palavra de Deus e ter fé, amor no Evangelho, em Jesus Cristo. Ok? Então, gravem o videozinho falando o versículo, me mandem lá no grupo de pais que eu quero ver, hein? Então vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Agradeço pela vida de todos que estão assistindo a essa lição, que eles possam ter entendido de fato, Senhor, a mensagem que o Senhor queria passar. Que mesmo com as tentações que vierem, eles possam, assim como Jesus, não caírem nelas e serem fortes e firmes na sua palavra, meu Deus. Abençoe o dia de cada pessoa e em nome de Jesus, amém. É isso, beijinhos pra vocês. Tchau, tchau.